começando agora? Não? Vou ter que deixar. Olá, boa tarde a todos que estão entrando. Vamos aguardar mais um pouquinho, todo mundo entrando agora. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Leiki Wamura, eu sou médica veterinária e gerente de produção aqui na Corin Agropecuária. Gostaria de agradecer a todos que estão entrando. Eu vou convidar a nossa entrevistada de hoje, a Mila Miragliota, que é a presidente da AVAL e médica veterinária. Só um minutinho. Olá, Mila. Oi, Leica, tudo bom? Tudo bem? Tudo certo. Tá me vendo? Não. Não? Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Eu não tô vendo a Mila, eles não estão me vendo aqui. Chama tudo. Só um minutinho, Mila. Algum probleminha aqui. Uhum. Tá bom, a gente tá em você? Tá. Ótimo. Acho essa cadeira meio alta. Tá. Pronto? Tá me vendo? Tô, agora eu tô. Peraí que eu vou trocar de cadeira. Então tá bom. Já voltou ao normal. Isso, melhorou. Então tá bom. Desculpa, pessoal. Bom, vamos retomar. Então, muito obrigada a todos que estão participando de mais uma live da Corin. Meu nome é Leiki Wamura, sou médica veterinária e atuo como gerente de produção animal aqui na Corin. E hoje nós vamos bater um papo raiz sobre frango caipira com a Mila, nossa convidada de hoje, que é médica veterinária e presidente da AVAL. Mila? Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Agradeço o convite em nome da Val para falar um pouquinho sobre as aves alternativas, né? O frango caipira, que é uma delas. Tá. Mila, muito obrigada pela sua participação. Explica para a gente um pouquinho sobre o que é a AVAL. A Val, ela é uma associação que congrega as aves alternativas. O que seriam as aves alternativas? São aves que não são convencionais, industriais, a conhecida comumente pelos brasileiros, né? Então, o que a gente tem lá dentro? A gente tem frangos, né? Caipiras, frangos livres de antibiótico, frangos orgânicos, também temos os ovos. E quem são os associados? Os associados são os produtores de pintinhos, né? Os produtores da carne, né? Do frango, e também os produtores de ovos, tá? Ela foi criada em 2001, por iniciativa aqui da Corin, de várias empresas que fundaram a associação. Caminhou muito tempo em cima da questão de legislação, da consolidação da associação. E aí, em 2011, teve uma mudança, né? Juntaram, né, os incubatórios de pintinhos caipiras. E hoje fazem parte da diretoria também, né? E durante esses anos todos, foi uma batalha muito grande para a gente consolidar o que são dar nome, né, ao frango caipira, identificar o frango caipira. Então, nesses últimos anos, principalmente em 2015, 2006, a gente se focou muito em produzir normas,
para a gente dizer o que é o frango caipira. Então, o frango caipira hoje tem uma norma. O que é um ovo caipira? Também tem uma norma. O que é um frango livre de antibiótico? Também. Então, até hoje a gente se pautou para a gente consolidar as definições. Uhum. Ah, então o frango caipira ele tem uma norma brasileira específica para essa criação, essa produção. Sim. Em 2015, sentaram a AVAL, sob a coordenação da AVAL, né? Sentou a AVAL, sentou a Associação Brasileira de Proteína Animal, sentou a Embrapa, sentaram universidades, o pessoal do MAPA, né, na parte de desenvolvimento, produção agrária, o pessoal da defesa, do DIPOA, a Associação Brasileira dos Supermercadistas, né, que eu me lembre, o pessoal da BNT, tá? E aí nós fizemos a várias mãos uma norma ABNT para a produção do frango caipira, para ter no rótulo, identificado como frango caipira no Brasil, tem uma norma, assim como o ovo em 2016, tá? Isso tudo é para dar um padrão. A gente não quis se apossar do nome. Tanto é que a norma fala de caipira, capoeira ou colonial. Caipira, mas na região do Sudeste. Colonial, mas na região do Sul. E o capoeira, mais na região da Norte e Nordeste. A gente quis ter um padrão mínimo para que tenha uma identidade para o consumidor, quando estiver comprando aquele produto, ter requisitos mínimos atendidos para ser chamada de caipira. Tá? Ah, tá ok. E a importância dessa norma? As pessoas têm acesso a ela? Essa norma ela pode ser adquirida na BNT, né? Vocês têm que entrar em contato ali no site, compra online. Cada um tem que comprar a sua norma, não pode ser cedida, copiada, tá? É uma norma BNT. E uma coisa que eu esqueci de falar, a principal motivação para a gente fazer isso é o combate à fraude. Na verdade, quando a gente fala de fraude, é assim, existe toda uma tradição da criação do frango caipira, né? Para a gente padronizar aquilo lá e chamar isso é o verdadeiro frango caipira de uma norma, né? Para tentar tirar todas as outras formas de produzir o frango, tá? Uma delas clássica, eles pegam galinha de descarte, aquela postura que fica na gaiola, quando ela fica velhinha e não bota mais ovo, aí eles abatem, ela é magricela, ela tem a carne escura, né? Porque é uma galinha de mais idade. Eles pintam de amarelinho e vendem como frango caipira. Então, isso não é possível, né? Vender igualmente dentro de um produtor que produz corretamente, né? Então, é para combater fraudes que foram criadas essas normas. Ah, entendi. Então, é muito importante isso para o consumidor também. Uhum. E me fala um pouquinho, como que é essa criação, como que é produzido o frango caipira, de acordo com a norma, os padrões de criação? Tá. Então, essa norma, ela pega desde quando ele é pintinho até quando ele é abatido, tá? Então, quando ele é pintinho, o frango caipira, ele tem que ser de uma linhagem de crescimento lento. Não pode ser aquele frango branquinho, normal, que todo mundo conhece, que é um industrial, criado de um jeito caipira. Não, porque a característica da carne é completamente diferente e o propósito é diferente. É um frango caipira, ele cresce devagar. Essa é a intenção. O frango caipira tem que crescer devagar. Tá? Tanto é que ele é abatido com 70 dias só, no mínimo. No Nordeste, geralmente com 90. Tá? Então, ele é um pintinho de incubatórios de produção caipira específico. Você adquire eles. Você cria de um jeito especial. Então, você tem lá, o que fala a norma? Uma densidade máxima de 35 quilos por metro quadrado, não no padrão, no peso final, quando for abatido. Então, aqui no Sudeste, o pessoal gosta de frango menorzinho, caipira, 2,5 kg, no Sul também, 2,5 kg e tal, né? Então, você consegue colocar mais frango por metro quadrado dentro do galpão, uns 10 frangos. No Nordeste, o pessoal gosta do frango maior, né? Então, você vai colocar menos frango, você vai colocar uns 8, uns 7 lá dentro por metro quadrado, porque ele vai ficar com 90 dias, ele vai ficar maior e mais pesado e vai chegar nesses 35 quilos. Qual é a característica principal? Durante os 30 primeiros dias, ele é criado dentro do galpão.
Mas depois disso, ele vai sendo solto durante o dia nos piquetes. No dia que eu falo, é quando a temperatura lá tá boa, né? Porque no Nordeste, por exemplo, é muito quente. Então, ele sai de madrugadazinha até o começo da manhã. Depois ele sai do entardecer até o começo da noite. Aqui no Sudeste, não. Você consegue soltar eles durante o dia mesmo, principalmente se você tiver sombreamento no piquete. O que é esse piquete? É uma área livre que tem um gramado, que tem arbusto, que tem árvores que dão alguma sombra, tá? A gente evita de colocar árvores que tenham muita fruta, porque atrai muito passarinho, isso pode trazer doença para eles, tá? Mas de qualquer forma, eles saem, eles correm, eles se revolvem, eles comem a grama, eles comem insetos. Esse comer o inseto, comer a grama que dá esse sabor característico do frango caipira, tá? Uma carne escura, saborosa e mais firme. Como ele anda bastante, a carne dele é bem mais firme, né? E fora isso, que mais? Eles podem receber alimentos complementares. Por exemplo, o produtor ali tem um resto de horta. Então, dentro do galpão, ele pode fornecer folhas, legumes, abóbora, pode fornecer o que tiver, chama-se alimentos complementares. Lá fora, no piquete, eu vou falar só um pouquinho das questões técnicas, você tem que dar meio metro de piquete, tá? Meio metro quadrado, desculpa, de área, de piquete por ave, tá bom? E no mínimo 70 dias para bater. Basicamente isso. Tem uma questão também da ração. A ração, ela não pode receber melhorador de desempenho, tá bom? Não pode crescer rápido. Entendi. Mila, fala um pouquinho assim, os controles sanitários, tem toda uma norma também que o caipira tem que cumprir também. Tem. É porque assim, no começo tinha uma certa assim, discussão sobre o caipira como é feito tradicionalmente nos sítios e tudo mais. Ele também é o caipira? Sim, ele também é o caipira, sabe? Só que quando a gente começou a se reunir, a gente estava falando de pessoas que produzem o pintinho, produzem o frango em supermercados, a gente está falando de consumidor, no momento que você vai fazer, comercializar, você precisa ter nota fiscal, você precisa atender a legislação sanitária, principalmente, tá? Então, você já tem que começar a comprar pintinho de incubatório registrado, que eles são produzidos da mesma forma que o frango industrial, só que nasce o pintinho todo coloridinho, tá? Por quê? É uma garantia de que quando o produtor comprou o pintinho, não veio com doença e veio de mães vacinadas. Então, ele vem com uma carga como é que eu posso falar? De uma imunidade, né, vinda da mãe já naquele momento. Comprou direitinho com nota fiscal, com GTA, que é um documento muito importante da defesa. Ele é produzido dentro de um estabelecimento, de uma granja, que também é registrada. Passou, foi registrada na defesa sanitária, direitinho, tem todas as medidas contra a proliferação dos ratos, contra insetos, tem distâncias, tem cerca, tem que ter tudo. Aí produziu o piquete também, tudo certinho. Produziu, o animal é vacinado, tá? Esse animal ele não pode receber esse melhorador de desempenho, porque ele tem que crescer bem devagar. O que é esse melhorador de desempenho? São esses antibióticos, tá? Que colocam numa dose pequena para o frango industrial crescer rápido. Crescer rápido, que eu digo assim, crescer com todo o potencial genético que ele tem. É um outro produto, é um frango que cresce rápido, o frango industrial. O frango caipira não. Como eu disse, ele tem que crescer devagar, então ele não pode receber esse melhorador. Agora, ele ficou doente, você tem que tratar. Não pode deixar por uma questão de bem-estar animal, você não pode deixar um frango doente ali. Então você vai tratar. No momento que você trata com dose terapêutica, dose certinha, por poucos dias, 3, 5, 7 dias, que é um antibiótico na maioria das vezes, você vai cumprir período de carência. Ou seja, depois que deu aquele produto, você vai esperar 7, 10 dias, que está lá na bula do medicamento dizendo não pode abater, porque ainda tem resíduo daquele antibiótico, tá? Aí você não abate, espera chegar a quase zero, aí você vai abater. Na hora que você vai abater, você também tem que ter tudo direitinho, GTA, nota fiscal. Saiu,
tem que fazer toda a limpeza do galpão. Eu acho que é a parte mais importante. Você tem que ter um intervalo entre lotes para dar uma zerada. Você tem que lavar, desinfetar e deixar em vazio sanitário. Tá? Então, ele segue todos os padrões de um frango industrial. Tá? Ele responde ao mesmo órgão, que é a defesa sanitária. Tá certo. Eu só vou fazer um comentário, né, para quem está nos assistindo, porque essa é uma live com a Mila, né, que é médica veterinária e representa a Val. A Corin, no caso da Corin, a criação do frango caipira, mesmo, a gente toma todos os cuidados preventivos para que as aves não fiquem doentes, né, porque nós não utilizamos antibióticos na nossa criação, mesmo seja como melhorador ou como terapêutico, né. Nós temos uma série de cuidados para evitar isso. Só para esclarecer para quem está nos assistindo, às vezes eles não entendem, né, Mila, que a gente está falando de frango caipira de uma forma geral. Né? A Corin tem um modelo diferente, que é livre de antibióticos, com uma ração diferenciada, sem transgenia, né? Só para quem está nos assistindo. A gente, na Val, a gente categorizou, até a gente faz toda a divulgação das diferenças para o público geral, né? Falando em caipira, livre de antibiótico e orgânico. São as 3 categorias de frangos que a gente reconhece. A Corin, ela está em quase todas, ela faz um mix desses dois. Então, ela não se enquadra direitinho, né? Porque ela já está livre de antibiótico sempre, desde o começo. Agora, ela tem o sustentável que não tem os grãos transgênicos, né? E tem uma série de bem-estar, vários outros quesitos sendo atendidos que não encaixa direitinho no que a gente padronizou, sabe? De classificação de frangos. A Corin está sempre na frente, né? Obrigada. Você falou um pouquinho dos sistemas de produção, né, de frango que nós temos. Fala um pouquinho para a gente o que é um frango convencional, que é o que o consumidor encontra muito no mercado, uma variedade muito grande, né? Então tá, como que a gente classifica hoje? Porque isso daqui é uma coisa que vai para frente, né? Vai sempre mudando. Então, o que a gente tem? O frango convencional, o frango industrial, normalmente aquele franguinho branco, tá? Ele tem uma genética para crescer muito rápido, tá? Hoje, assim, 42 dias ele tá, né? Uma bolinha, né? Ele é um frango que foi desenvolvido geneticamente para isso. E ele vive hoje em condições. A gente tem muito conhecimento, o Brasil é um grande exportador, né? A gente tem um manejo muito bem feito, as matrizes, a característica dele, de sanidade dele é muito boa, então a gente tem medidas terapêuticas, eles recebem esse melhorador de desempenho a vida inteira para potencializar a questão genética dele, para que coisas patógenos do ambiente não interfiram no desenvolvimento, no potencial que ele tem, né? E hoje a gente tem uma nutrição muito bem feita, né? Existe muito conhecimento em cima disso, balanceamento, ração, aditivos e tudo mais. Então, o frango simplesmente, ele cresce. Esse é o frango industrial. É um frango com muita carne, então aqueles peitos, os frangos, eles quase têm, se você conseguir ver eles andando, eles andam todos, né? Muito engraçado, porque ele é muita carne para pouca perna, né? Mas esse é o frango industrial, tá? O frango caipira, como eu disse, é um frango diferente. Ele não é branco, ele é todo coloridinho, vocês já devem ter visto. Ele é por exemplo, você tem o frango de pescoço pelado, que ele é marronzinho, pescoço pelado e um tucho na cabeça. É o pescoço pelado vermelho, é o clássico, que é o que tem mais sabor, segundo pesquisas no exterior, que ele agrega mais sabor, tá? Depois disso, você tem carijó, todos aqueles coloridos. Eles crescem bem devagar, são feitos para crescer devagar, tá? Eles são mais pernudos, eles são mais altos, a carne é mais firme, a carne tem um sabor característico, eu particularmente acho bastante saboroso. É um frango bem amarelo, tá? Bem mais colorido, tá? Que mais? Ele é encontrado de forma assim, você vai encontrar no supermercado, então em todo lugar que você encontra esse frango caipira inspecionado, abatido, tá? Ele é diferenciado. Fora que você tem o frango livre de antibiótico da Corin. O frango livre de antibiótico da Corin é um frango branquinho, que tem todo aquele potencial de crescimento, só que ele nunca recebe antibiótico. Então ele cresce, né?
junto com, como se fosse um frango industrial, com toda uma nutrição separada, usando daquele potencial, mas ele não recebe antibiótico. Então, ele não dá aquela, né, eu acredito que não dá aquela explosão como dá o convencional que recebe antibiótico, tá? Mas é o frango branco também. E hoje o da Cone especial não recebe grãos transgênicos. Aí isso já tá num pezinho pro orgânico. O orgânico também é um franguinho branco, que tem todo esse potencial, só que ele é criado com uma série de regras, né? Existe uma instrução normativa para isso. Ele come grãos não transgênicos, grãos orgânicos. E tudo que ele recebe, quase tudo que ele recebe, tem que ser orgânico. Então, é toda uma cadeia, são insumos bem mais caros, por isso que tem esse valor agregado. Muito obrigada. E eu tenho muitas pessoas que estão assistindo a gente que estão perguntando sobre o hormônio. Eles usam hormônio? Como que é? É uma pergunta clássica, né? Todas as questões. Sempre. Clássica. Não, pra gente veterinária, assim, fica bastante repetitivo, mas é assim, nenhum frango recebe hormônio. No mundo, eu acho, porque no Brasil eu tenho certeza, tá? Porque ele tem os hormônios dele, de crescimento, como todo ser vivo, ele tem os hormônios próprios que ele produz. Agora, ele não recebe extra. Todo mundo acha que essa explosão que o frango dá é por causa de hormônio, tá? Não é. É inviável você produzir um frango com hormônio. Porque, primeiro, ele é injetável, né? Você não dá em ração, ele é injetável. A maioria deles é injetável. Você não tem como pegar um galpão de 25 mil frangos e injetar isso, tá? Segundo, não faz efeito, porque o frango na linha de crescimento de uma ave é como se ele fosse um bebezinho, sabe? 40 dias de frango, ele é um bebezinho. Não faz sentido nenhum você dar hormônio para um bebezinho, entende? De frango, de ave, tá? E hormônio é caríssimo, tá? Hormônio, você vê isso em bovinos fora do Brasil. No Brasil, tanto hormônio em aves e bovinos são proibidos. Não tem, não pode, contra a lei, né? Em alguns locais, em outros países tem, tá? Então, são caríssimos. Quando a gente fala de frango, são um galpãozinho, 5 mil, 10 mil. Não tem, é inviável economicamente. Frango é uma commodity, o lucro dele sai em centavos. Então, se colocar um hormônio que não vai fazer efeito, não tem sentido algum. Então, nenhum frango tem hormônio adicionado à dieta ou injetado nele. Tá? Entendi. Voltando a falar assim, do frango caipira, a característica dele, né? Ele é mais amarelinho, como que ele é? Como o consumidor consegue saber que ele está comprando realmente um frango caipira no mercado? Como que ele identifica isso? Tá. O frango todo mundo fala, né? Quem teve, assim, uma infância no sítio com os avós, mais via aquele frango ser pego, né, no fundo de quintal, ali no sítiozinho, ser abatido. Tem que resgata essa tradição, né? E é mesmo isso daí, né? Só que tá padronizado agora. Como que é esse frango que você vai encontrar no supermercado? Ele é um frango um pouco maior, tá? Ele tende a ser amarelo, mas não é uma questão assim manipulada. O frango, ele tem essa pigmentação amarela, o caipira, dependendo da genética da raça que você comprar, ele tem mesmo, tá? Ele é mais amarelinho. Ele recebe, depende da ração dele, do milho que ele recebeu, ele tende a ficar mais amarelinho também. Mas acho que o principal fator é a forma como o frango ele é abatido. O frango caipira, ele é abatido ali no abatedouro, numa velocidade bem baixa, numa temperatura baixa também, bem diferente do industrial, que é feito assim muito rápido, tá? E com isso, a pele do frango ela não é removida. Naturalmente, o franguinho tem uma pele, né? Que quando você passa muito rápido, numa temperatura muito alta, você arranca tudo, e ele fica branquinho. Né? Então, o frango caipira, ele é abatido de uma forma diferente, né? Para tirar as penas. Então, você coloca o vapor numa temperatura mais baixa, passa ele mais devagarzinho. Aí você preserva essa pele. E aí é uma das formas. Mas eu acho que a forma mais importante do consumidor identificar um frango caipira no supermercado é através de selos de certificadoras. Hoje, a gente está falando para a gente conseguir
ter garantir esse frango feito dentro da norma da BNT, você precisa procurar selos de certificadoras que atestem. A própria norma da BNT, ela fala assim, que o produto é obrigatório colocar no rótulo, produzido segundo a norma BNT 16389 de 2015, que é essa norma da BNT. Então, no rótulo já tem. E se ele tem isso, e ele tem o selo, pode ser o selo da Aval, tá? Que vai se tornar uma certificadora, mas hoje ela vistoria os associados que querem usar esse selo da Aval, né? No selo da Aval, no selo verde, né? Não dá para mostrar aqui, mas no site da Aval você consegue ver. E tem o selo de uma empresa como que é o da Corem, um selo redondinho, que recebe certificação de terceira parte de uma outra certificadora, que também é aceita pela Aval. A Corem faz pela QS, por várias, né? Porque são vários atributos, mas você vai encontrar esses selos na embalagem que vão atestar. Tá escrito lá, frango caipira, segundo a norma tal. Por isso que aí vocês vão estar garantidos que foi um frango, como eu expliquei aqui, né? Como foi produzido. Tá ok. Tem algumas perguntas aqui, vamos para elas, né? Uhum. Se nos perguntaram, já que a ave vive mais, ela come mais, é mais pesada? É uma ave que vive mais, come mais e por isso custa mais. Ela come. Então, um franguinho come aí, um industrial come uns 5 quilos. Um frango caipira, mesmo com ração controlada, que a gente tem produtores que controlam a ração para que ele possa ir lá no pasto e comer o verde, comer insetos, e ciscar e sair correndo e tudo comer, né, outros alimentos. Um frango caipira chega a comer quase o dobro, 8, 9 quilos. E ele fica o dobro do tempo. Se o frango convencional fica uns 40, o frango caipira pode ser batido a partir dos 70, uma média de 80, então ele fica o dobro do tempo. Por isso, ele tende a ficar, mas o crescimento dele tem que ser lento, então o produtor que quer produzir um frango caipira mesmo, ele vai segurando, ele dá menos ração, mas mesmo assim são mais ou menos uns 9 quilos de ração que ele come no ciclo de vida dele, que vai demorar bem mais o dobro, né, para um produtor. Ele tira 2 criadas ali de frango industrial, ele tira uma de frango caipira. Entendi. E quais linhagens que se utiliza para a criação do frango caipira? Essa é uma outra pergunta aqui. Tá. A gente tem associados, tá? Que são produtores de pintinhos, né? A gente contou ali no meio, tem mais ou menos à disposição no mercado umas 43, 45 raças, tá? De linhagens, né? Digamos assim, de linhagens de frangos, de tipos de frango caipira. Você tem o pescoço pelado vermelho, o carijó, o branco, o pedrez, você tem o carijó inteiro, você tem o pesadão. É bem conhecido, sabe? É um range muito grande. A maioria delas é de origem francesa, a maioria, tá? Do Label Rouge, né? Que resgata essa questão do pescoço pelado vermelho e tal. Mas a gente tem uma nacional que chama Paraíso Pedrez, tá? Que ela é toda coloridinha. É um caipira também, dupla aptidão, né? Que é uma raça bastante divulgada e bastante pedida, solicitada. Ah, entendi. E essas aves, ela tem acesso à área externa também, como você falou, né? Tem algumas pessoas ainda perguntando, estão com essa dúvida. Tem, elas têm que ter acesso de 0,5 metro quadrado de área de piquete para cada ave que você tem dentro do galpão, tá? Então, isso tem que ser cercadinho, porque senão vem os outros animais e atacam, né? Então, você cerca essa área, 1 metro de altura no mínimo, né? Para ataque de animais. De preferência, você coloca gramíneas nutritivas, um tifton, né? Gramíneas que alimentam. Mas não é tão importante. O mais importante é a fibra, é o verde mesmo que ele está comendo, tá? E o mais importante, ele poder correr, né? Ele poder tomar sol, espojar, que é aquele
banho de areia que eles tomam, né? Esticar a perninha. Isso são todas características de bem-estar animal. O frango caipira que faz isso, eles vão se é como se fosse um parque de diversões, né? O piquete. Aí ele vai, corre, todos eles brincam ali. Se tiver uma árvore que dá um sombreado, eles ficam lá tirando cochilo. Aí depois eles vão e correm, brigam, ficam ciscando, um correndo atrás do outro. É isso. O frango caipira, ele é criado como antigamente num local bem protegido para ele, né? E que dê segurança para ele física mesmo, né? E ele vai lá e desfrute disso e tudo isso vai acabar virando um sabor, uma consistência. São características organolépticas típicas de quem comprou um verdadeiro frango caipira sabe que é bem diferente do frango industrial. Uhum. E você falou um pouquinho que eles consomem insetos, isso também faz parte desse comportamento natural, né? Da importância é essa, né? Sim, inseto é uma excelente fonte proteica, né? Hoje vocês devem estar antenados que proteína de insetos vai começar a entrar aí na dieta, inclusive humana, né? No animal já começou a ter todo esse movimento. Não só o inseto vivo que ele encontra lá no piquete, mas já na dieta dele também. Então, o inseto é uma fonte importantíssima fonte proteica, né? Para esses animais, né? E se essa pastagem, essa área externa tiver um morro assim, ela conta também como área externa? Essa ave, ela sobe morro? Ela sobe morro, nossa, bem mais. Um frango convencional praticamente não anda, né? O orgânico eu acho muito bonitinho. Você abrir lá para ele 3 metros quadrados de área para o frango orgânico andar. Mas ele é um frango de alta conformação, que cresce rápido, tem aquela massa muscular no peito, na coxa. Praticamente ele vai em volta do galpão e não consegue andar. Ele não tem coração para aquilo, né? Selecionaram o músculo, mas não selecionaram o coração. O frango caipira, não, ele foi feito para isso, né? E aí ele sobe morro. É assim, quando não tem, é um descampado, eles têm medo, sabe? Você tem que dar refúgios para eles, né? Eles têm que ir se esgueirando. Se você dá arbusto, né? Porque é uma águia apontar lá em cima, eles saem correndo. Porque é natural disso, né? Eles são da natureza, né? Então ele está embaixo, na cadeia alimentar. Então, você tem que dar refúgio para ele, um sombreado, uma árvore, um arbusto para ele se esconder. Aí ele vai zigue-zagueando, aí ele vai. No piquete, vai bem mais. Agora, se deixar ele descampado, sem nada, no morro, ainda mais no alto, eu não sei, assim, morro que eu digo, né, para subir, mas sem nada, eu não sei, eu acho que ele vai ter receio comportamental, não é questão de poder andar, porque ele anda. Uhum. E essa área, como ela conta também como área de piquete, né? Conta sim. Tem uma pergunta aqui de como é a ração desse frango, né? Eu não sei, acho que eles querem saber um pouquinho da composição. Tá. Isso daí varia bastante, tá? Mas assim, se você pegar, isso é um caso real, pegar uma empresa que está acostumada a criar o frango convencional e aplicar essa mesma metodologia de fazer a ração para um frango caipira, você vai acabar fazendo um frango caipira muito grande, tá? Então, a base de toda a nutrição animal de ave é milho, soja e os eventuais substitutivos, né? Para você dar condições fisiológicas dele crescer. A base é essa, grãos, tá? E aí, a parte mineral, a parte vitamínica, basicamente, quem produz em escala é dessa forma. Não adianta produzir um frango dando milho, soltando milho, porque é bem lúdico, é bem assim, romântico, né? Você criar o frango. Eu comprei grãos de milho e joguei no quintal e eles comeram. Só milho não dá, tá? Milho é muita energia, tudo mais, mas falta todo o resto. Essas linhagens, essas raças, elas já estão há muito tempo no mercado. Então, ele sabe, ele tem mais ou menos uma tabela do que ele precisa. Ele é uma nave, são todos da mesma espécie. Frango industrial, frango caipira, é tudo a mesma espécie. Então, ele tem algumas necessidades básicas. Então, eu vou alimentar com milho e só um resto de hortaliças. Ok, mas não vai crescer.
né? Não vai crescer. Dentro desse padrão de crescimento para você vender para um supermercado, você vai perder dinheiro, tá? Tá, Não sei se ok. responde. Respondeu bem. O galpão ele fica aberto para as aves entrarem e saírem a hora que elas quiserem. Como que é feito isso para não entrar também nenhum animal dentro? Tá. O galpão, ele tem que ser telado. Ele, assim, geralmente o galpão é feito como? Tem suas variantes, você podem variar, tá bom? Mas o mais importante, o galpão, ele tem que ser fechado. Então, para ser fechado e ventilar, geralmente ele tem uma mureta de 60 centímetros, 40 centímetros, que é para não entrar água de chuva, tal, não entrar animais, né, tal. Então, você faz essa mureta em todo o entorno do galpão, tá? E aí, o que você vai fazer? Dali, da mureta, até chegar lá no telhado, né? Você vai colocar uma tela. Você vai colocar uma tela de malha de 1 polegada, 2,54. Mas eu acho melhor colocar uma tela de 2 centímetros, tá? Então, dentro daquele quadradinho da malha, você mede lá, tem que ter 2 centímetros, que aí é garantia que não vai entrar nenhum passarinho, né? O mais importante, não pode entrar passarinho lá dentro. Toda a comida é dada lá dentro. Porque aí o passarinho ele não pode entrar. O passarinho que traz doença, traz piolho, traz toda a porcaria que tem que trazer de fora para o seu frango, é o passarinho que traz. Ah, mas então como é que o frango vai sair? Lá na mureta você vai fazer um vão e você vai colocar de madeira, de metal, do que você quiser. Você vai fazer uma portinhola, tá? Que é uma tampinha que você pode subir ou você pode fazer ela balançar, mas de dia, quando não estiver chovendo, tá? Raiou, saiu já aquele orvalho da manhã, né? Que aquele negócio não é muito bom. Secou, veio os raios de sol, secou, a graminha tá seca, tá? Você abre a portinhola e eles saem todos, tá? Aí no final da tarde, deixa aberto, porque se eles quiserem, tiverem medo, fome ou sede, porque toda a comida, toda a água é dentro do galpão. O passarinho de fora, que vem voando, não pode ter acesso. É só do frango. Aí ele quer entrar, ele quer sair, ele fica, né, ali. Aí no final da tarde, naturalmente eles já entram, né, que eles têm medo, começa a escurecer, antes disso eles já entram, aí você fecha a portinhola para durante a noite um gambá, uma raposa, outro animal, uma cobra, não vir pegar o seu frango, né? Então você fecha direitinho ele, né? Esse eu acho que é o mais importante. Não pode ficar aquela porta que a pessoa vai entrar para tratar do frango e da ração, ficar aberta o dia inteiro. Porque é dali que o passarinho entra. É dali que a cobra entra. É ali que o gambá entra. Não pode, tá? Ah, entendi. Tem uma pergunta para diferenciar o cage free do free range. Tá. Cage free é uma atribuição para galinha, tá bom? Isso aí, todos os frangos são cage free, porque eles são criados no chão. Isso é para galinha, é assim, é para ovo. A E que cage maioria... free, Mila, cage free ele é da gaiola, né? É aquele que é livre de gaiolas. Isso, é o livre de gaiola. A tradução dele é livre de gaiola. Isso a gente usa mais para galinha, né, Leica? Porque o frango, ele é livre de gaiola, ele não é produzido em gaiola. Mas quando é galinha, acho que 90% da produção do Brasil é feita em galinha em gaiola, bem apertadinha ali. A primeira questão, quando vai se tornar alternativo, é tirar da gaiola. Aí ela tira toda aquela galinha da gaiola, bota no chão. Quando ela botou no chão, é criada solta dentro do galpão, sem acesso ao piquete, só solta dentro do galpão. Ela é a cage free, tá? Aí, quando você pega, além desse galpão, você abre as portinholas, cerca lá o piquete, a galinha pode sair, ou o frango pode sair, ele é o free range, tá? Tanto é que na norma em inglês dessa ABNT tá lá, free range, equivalente caipira ao free range. Não é bem assim ao pé da letra que existem outras denominações do exterior, mas para simplificar é isso. Deu para entender? Deu sim. Uso de antibióticos. É proibido o uso de promotor de crescimento de antibiótico? Tem essa pergunta aqui novamente. Sim. Ó, promotor de crescimento é uma nomenclatura antiga. Hoje, o que o Ministério fala é de melhorador de desempenho. É a mesma coisa, tá bom? É o nome, só que mudou.
que é isso, geralmente, tá? É toda substância química que promove o desempenho do animal. Então, o que é, por exemplo, o melhorador de desempenho de origem antibiótica, tá? É um antibiótico, sei lá, você toma lá numa dose terapêutica, uma dose de 10, você vai dar como melhorador de desempenho a vida inteira do frango, uma dose de 1. Você coloca na ração e ele come a vida inteira. O frango caipira não pode receber isso. Por quê? Porque ele é uma ave para crescimento lento. O que esse antibiótico faz no intestino da ave? Ele seleciona as bactérias que são boas. Ele mata as ruins e seleciona as boas. Então, todo alimento que entra, as bactérias digerem, ele absorve e aí aquele potencial genético dele, pum, explode. Que é um potencial genético dele. Então, quando ele entra com a alimentação e não tem bactéria ruim que rouba todas essas energias, ele consegue converter isso em carne, tá? Mas o frango caipira, ele não pode receber isso de forma nenhuma, esse melhorador. Agora, os 2 frangos industriais e o caipira ficaram doentes ou estão espirrando, estão com algum probleminha no lote, eles têm que ser tratados. Mas aí, com antibiótico, na dose terapêutica, como se fosse uma infecção mesmo. 3 a 5 dias ou 7 dias no máximo, tá? Você dá para a ave para ela se restabelecer da doença. Os frangos caipiras e os industriais, menos o da Corin, que não recebe. Ela previne, né? Só para esclarecer para algumas pessoas que estão perguntando, que a live vai ficar disponível 24 horas, tá? No Instagram. Ela vai ficar, a live ela vai ficar disponível 24 horas. Ok. Porque tem algumas pessoas perguntando aqui também. Tá? Uhum. A proteína de inseto ela pode ser adicionada na alimentação dessas aves, né? Adicionada na ração. Não tem problema em relação a isso. Não pode, porque quando todo produto que vai ser comercializado para o frango caipira da norma BNT, todo produto só pode usar produto que tem registro no Ministério da Agricultura. Então, toda pessoa que vai fabricar a farinha de inseto, quer dizer, ele é um criador de inseto, aí ele pega, mata inseto, tritura, faz pó, tudo, mas todo esse procedimento tem que estar registrado no Ministério e o saquinho, né, que vende lá a farinha de barata, sei lá o que é, tudo isso tem que ter registro. Exige, não pode usar nada que não seja registrado, a não ser hortaliças, essas coisas, né, grãos, que é isso, e tudo mais, mas esses produtos trabalhados tem que ser registrados. Mila, tá me ouvindo? Cortando um pouco. Leica, travou um pouquinho. Travou um pouquinho. Deu uma Você pode cortada repetir? aqui, Mila. Só um minutinho. Pronto, voltou. Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Mila, tá me ouvindo? Então, Tô ok. sim, pode falar. Essas aves, elas podem ser vacinadas, né? Não tem restrição quanto a isso. A vacinação. Sim, eu sempre falo assim, o futuro são as vacinas, tá? O futuro são as vacinas, porque naturalmente é uma coisa que a Corin foi pioneira, mas a gente vê no mercado, o pessoal que produz, né, frango hoje está tentando, poideira, então está tentando já tirar os antibióticos. Uma coisa que a Corin faz há 20 anos, eles estão começando a fazer agora, né? Então, todo esse movimento que está sendo para ser mais natural, né? E sempre a Corin na dianteira, indo com suas, né? Tirando o transgênico, caminhando para o orgânico, vão surgir os outros tipos de frango daqui para frente, tá? Que é nesse caminho de tirar essa questão química e tal. Para combater doença. Então, a gente vai partir para quê? Para o preventivo. Nisso, entra muito forte a vacina. E um outro pé é a biosseguridade, que é você criar de uma forma para que ele não fique doente. Então, é muito importante
comprar pintinho de uma origem boa, que já não traga doença. Não, assim, a gente não recomenda comprar pintinho, caipira, no caso, de, sabe, pessoal que cria no sítio, que faz aquela chocadeira artesanal, né, que cria ele mesmo, né? Além de não alcançar o potencial genético, você não tem garantia que aquele pintinho ele não está vindo doente, porque a mãe está doente. Aí fala, mas se for doente, a gente vai ver, o pintinho está ruim e tudo mais, né? Não, a salmonela, por exemplo, não causa doença. A salmonela que causa doença no ser humano não causa doença no frango. Você não está vendo, você não consegue enxergar. Então, é você trabalhar com vacina, ter uma boa fonte de aquisição dessa genética sem doença e você cuidar direitinho, limpar direitinho no intervalo, usar de desinfetantes, né? E tomar bastante cuidado quem entra na sua granja. Eu acho que esse é o grande tripé que vai vir para tirar o antibiótico. Ok, muito obrigada, Mila. Alguns estão perguntando sobre o número da norma BNT. Da BNT do frango é o 16389 de 2015. Do frango. Tem o da galinha também, do ovo, que eu posso falar aqui, que é o 16437 de 2016. Tem uma pergunta sobre como que o consumidor consegue identificar o frango na rotulagem, na embalagem do frango no mercado. E aquele frango é caipira. Primeiro vai ter escrito lá frango caipira, mas assim, para saber que foi feito dentro da norma, você procure por selos de certificadoras. Se tiver feito pela norma, vai estar escrito em algum lugar no rótulo, vai estar escrito assim, produzido segundo a norma BNT NBR 16389 de 2015. Porque na norma exige isso. O produtor que vai ser certificado para essa norma é obrigado a colocar isso no rótulo. Não sei se dá para ver aqui, né, Leica? Mas aqui tem um selinho, tá vendo? São os selos da vai aparecer ao contrário. Mas aparece aqui, esses são alguns selos da Aval. O que a Corin usa é um redondinho, que é da Aval também. Mas é porque a Corin tem certificação por uma outra certificadora. Então, você vai encontrar vários selos no rótulo, né? E procure saber, vai estar escrito lá do que é o selo, livre de antibióticos, se é o frango caipira. Procure por esses selos e se ele segue a norma BNT, vai estar escrito no rótulo, porque é obrigatório explicar, escrever, deixar bem legível que está seguindo essa norma. Aí ele vai estar comprando um frango produzido segundo uma norma de ABNT, tá? É diferente do frango caipira do sítio, do fundo do quintal do amigo. É um frango caipira? É um frango caipira, né? Como era feito antigamente. Mas um produto que ele foi produzido possivelmente dentro do sítio, não tem emissão de nota fiscal, não tem fiscalização, tudo mais. Mas é um frango caipira também. Isso não tem todo esse rigor de um alimento seguro que foi feito segundo todas as regras da defesa sanitária e da parte de inspeção de produtos de origem animal. Ok. Tem uma pergunta do Marcelo. Todo caipira é orgânico? Todo caipira é orgânico? Não. Pra gente são duas coisas diferentes. A Corin que mistura um pouco, mas assim, pra gente é diferente. Caipira é caipira, orgânico é orgânico. Eles são bem próximos, né? Digamos assim. Mas assim, o orgânico ele tem uma instrução normativa já do Ministério. Quem quiser saber, esse daí é a Instrução Normativa 46 de 2011. Fala exatamente como tem que produzir um animal orgânico, tá? Tem que comer milho certificado orgânico. Tem que comer soja certificada orgânica. 80% da ração deles tem que ser de origem comprovada orgânica. Então, é um selo atrás do outro. Por isso que tem esse valor também. Porque todos os insumos, né, eles são orgânicos. Para o frango sair com aquele selo de orgânico, ele tem que ter comido tudo também com selo de orgânico, né? E tem todas algumas diferenças, produtos que não podem ser usados para limpeza. Tem uma série de restrições.
O orgânico ele é um pouquinho mais exigente, tá? E o caipira ele é mais produtivo. São normas de objetivos um pouquinho diferentes, tá? Ah, ok. Tem uma pergunta sobre como é abatida essa ave. O processo de abate é igual ao do convencional? Não, não é. Primeiro, porque eles são compridos, eles são maiores, né? Então você já tem que ter. Quando a gente fala em abate, é abate industrial, né? Com um abatedouro, que tem hora e tudo mais. Então eles já são mais altos. Eu não sei de detalhes porque eu não acompanhei bem, mas o que eu sei é o seguinte: tem que passar você tem que passar ele bem devagar eles recebem um calor para aquela peninha sair, tá? Então, eles têm que passar num calor não tão intenso para não tirar a pelinha amarela, né? E tem que sair numa velocidade bem baixa, porque geralmente aquelas penas eles são mais difíceis de serem tiradas. Elas são coloridas e elas são bem mais difíceis de serem tiradas, tá? Fora isso, quando você está batendo lá, tem o corte dos órgãos e tudo mais, a moela deles é cheia de pedra, porque eles vão lá fora no piquete comer pedra, eles ficam comendo. A ave come pedra para ajudar na digestão mecânica dela na moela. Então, na hora que você vai passar a faca, você perde o fio muito rápido, porque tá cheio de pedrinha lá dentro, né? Que eles comem bastante, né? De resto, eles passam pela mesma inspeção, pelas mesmas... como é que fala? Doenças que você tem que estar olhando na hora que você abre lá para ver se ele não está doente. É tudo muito parecido. O que mais que tem de caipira que possa ser especial? Tem as peninhas, né? Elas são mais durinhas de sair, né? Então fica aqueles cartuchinhos que são os canhões, né? Fica lá, todas aquelas pontinhos escuros e tudo mais. Ele é uma ave mais tende a ser mais magricela e menos gordurenta, sabe? Assim, naturalmente, assim, o frango da Cori não é um bom comparativo, porque o frango da Cori industrial, mesmo industrial da Cori, né, que é o sustentável, ele já também, ele não tem gordura, né? Mas assim, se você comprar de uma outra marca, assim, de industrial mesmo, você vai ver que a quantidade de gordura do industrial é muito maior. Do frango caipira tende a ser mais seco, ele é mais pernudo, ele é mais carnudo. Para cozinhar, precisa de mais tempo para ficar macia, né? Não chega a ser que nem de um galo, de uma galinha, né? Mas assim, é mais dura. Eu acho que as principais características são essas. E ele é amarelinho, né? Mais amarelinho. Entendi. Tem uma pergunta sobre algumas embalagens que vem escrito que não tem adição de hormônio, né? Explica um pouquinho por que algumas embalagens têm essa escrita, outras não. Eu não sei exatamente por que eles colocam, assim, no meio veterinário isso é um absurdo, sabe? Não tem, é óbvio que não tem hormônio, a gente sabe. Mas isso aconteceu alguns anos atrás, né? Quando teve mudança no conselho de uma empresa grande, né? E que resolveu colocar que é uma verdade absoluta, do tipo assim, quando você tem uma embalagem de ovos, está escrito contém ovos, né? É uma coisa assim meio óbvia, né? Mas assim, para dizer que não tem hormônio, quis ressaltar isso. Aí, na época, tanto os conselhos veterinários quanto o Ministério falou, gente, tá aqui o número da lei, não pode ter o hormônio. Tem uma lei no Brasil falando, não pode dar hormônio para aves e bovinos. Não pode dar, tá? Então, por que você está colocando isso, né? Mas também não é uma mentira, né? Não tem hormônio, de verdade. Ok? Então, o que Uma forma de aconteceu? Quando ele divulgação colocou, também, né? quando ele colocou assim, o meu frango não tem hormônio, ficou parecendo o quê? Que os outros tinham, né? Aí todo mundo começou a colocar, falar, o meu também não tem, viu? O meu também não tem, porque de ninguém tem, né? Isso, tá escrito aqui, sem uso de hormônio, como estabelece a legislação brasileira. Na rótulo da Cor tá escrito isso, porque é proibido por lei, tá? Então, assim, foi uma jogada de marketing, na verdade. É para casar a né? Talvez melhorar lá o preço das ações deles. E voltando a falar um pouquinho do frango caipira,
né? Faltam 7 minutos para terminar a live. Então, eu primeiramente gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo. E tem uma pergunta aqui. Onde que eles conseguem encontrar o frango caipira? Comprar o frango caipira, esse da BNT, você consegue comprar nas redes grandes do supermercado, tá? Temos associados aqui, né? Que nas grandes redes varejistas tem colocado esses produtos, né? A Cori tem nas lojas dela, né? Eu não posso falar marcas assim, né? Não posso falar, mas nas grandes redes você encontra frango caipira segundo a BNT, tá? Nas grandes. Eu acho que Tá. é o mais. E do abate lá que a gente estava falando agora há pouco, é respeitado o bem-estar animal também, como todo abate industrial, né? Sim. Sim. O bem-estar animal tá com o caipira desde o começo, desde a sua criação, né? Você vê principalmente isso em galinha, né? Para você ter um ovo alternativo, para começar, para você ser associado da Aval, se você é produtor de galinha, jamais entrará um associado que produz galinha em gaiola. Tem lá o que produz livre de antibiótico, mas está em gaiola, ele não é um associado Aval, porque ele não é considerado um alternativo. O alternativo, a raiz dele vem da agricultura natural, vem do caipira tradicional brasileiro. Essa é a origem, né? Então, quando a gente está falando de galinha, tem aquele montante de galinha em gaiola que vai descer, vai virar o cage free, mas tem um histórico aí de 500 anos né, na Corin agora mais 30 anos, né, de vindo com a agricultura natural, o orgânico, é outra pegada. Então, o bem-estar animal sempre esteve presente dentro da Aval, dos associados da Aval da Cabeça. Eles são, assim, produtores que só fazem desse jeito, eles não concebem outra forma. Esse pessoal que produz em gaiola, hoje, está criando cage free, está criando o ovo caipira como para melhorar o portfólio dele. Eles também têm caipira, também têm cage free, tá? Então, mas o grosso deles é produzir em gaiola. Então, é diferente a concepção, não sei se deu para entender, né? Então, o bem-estar, ele está acompanhando a vida inteira do frango, inclusive no momento da abate. E esse frango, ele tem um sabor diferente também, além da característica dele, né, de ter uma conformação diferente do produto, ele tem um sabor diferente também, né? Tem um sabor. É difícil explicar numa live como é o sabor de um frango caipira, né? Mas ele é diferente. A carne é mais escura, é mais saborosa, né? Claro que depende do gosto, né? Mas assim, é mais saborosa, ela é mais firme, né? Ela não derrete. Basicamente é isso. Sabe aquele frango que você compra, ele derrete, né? Ele vira um monte de fiapo? Não é isso. O frango caipira, ele tem consistência, ele é mais peludo, então os ossos são maiores, né? A carne é mais firme, mais aderida, mais difícil de cozinhar, mas tem um Mas sabor. não demora assim muito, né? Assim, para cozinhar. É um cozimento normal, mas ele é mais firme. Tá. Tá, mais firme. Então, chegando aí ao final, né, dessa live, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos com as perguntas, né? Nós temos aí mais 3 minutos para conversar. Tem uma pergunta aqui, capacidade de produção para alimentar o mundo. O frango caipira e o frango orgânico, ele tem capacidade de produção para alimentar o mundo? Olha, difícil responder essa pergunta, tá? Porque o que a gente vê no Brasil é muita restrição por exemplo, no caso do frango. A briga da Aval ainda é conseguir colocar batedouro para frango caipira. Não temos. Então, se a gente quer fazer tudo certinho, a gente não consegue um abatedouro, instalar um abatedouro para isso, então a gente não vai ter volume para atender, tá? Então, hoje, ainda está para esse resgate da questão culinária e agora já partindo para essa linha mais gourmetizada, tá? Mas, se não tivesse essa restrição, era assim que era feito o frango antigamente, né? Eu acredito que sim.
O orgânico, existe a restrição, então, não de abatedouro, mas de grãos. Porque quando a gente tem grãos transgênicos no lado da produção do grão orgânico, existe essa contaminação, ele vira transgênico também.